Boa tarde, estamos aqui novamente no podcast da Aniverset, o Bit a Byte. Como eu disse no episódio anterior, no evento do Gartner Security, então estamos ao vivo com alguns convidados muito especiais. Tivemos aqui a Tereza do Bradesco, tivemos aqui o Soto da Agility e agora eu estou com um convidado muito especial, o Leonardo, uma pessoa que eu conheço aí há uns 2, 3 anos, Leonardo, mais ou menos. E por que eu quis trazer o Leonardo para esse episódio aqui? E vai ser um episódio diferente dentro do podcast da Aniverset. O Leonardo tem muita experiência, na realidade, acho que, Léo, antes de eu te apresentar aqui, uma carreira praticamente inteira dentro de indústrias, né? Indústrias, exatamente. E o que é um tema muito interessante e que está muito em voga, né? A tecnologia para a indústria, a parte de OT, a parte ali do chão de fábrica e os desafios que as indústrias têm nesse momento em que a gente está vivendo ali sobre muito ataques. Então, peguei o Léo aqui, ele estava no evento e topou participar aqui com a gente. Vou fazer uma apresentação rápida aqui eu chamo ele de Léo, mas obviamente, né, gente, Leonardo. Então, o Leonardo, ele é um profissional com 27 anos de experiência em tecnologia da informação, né, com uma trajetória iniciada na área de bancos de dados, né, sistemas de ERP. Atua hoje como Head de Cybersecurity para ambientes de TI e OT, né, em uma grande indústria aqui no Brasil, né, e ele lidera, e eu conheço essa liderança dele, iniciativas estratégicas para a proteção de cibernética hoje para essa parte da indústria, né. Uma das características que eu vejo aqui hoje no Leonardo, que é esse nosso convidado especial, ele procura muito elevar, né, o nível de segurança da companhia e fortalecer a cibersegurança em produtos digitais ali para a parte de IoT, né? Leonardo, obrigada pela sua presença, obrigada por ter aceitado o convite. A gente estava aqui falando há pouco dessa iniciativa da Aniverset de trazer essas informações e trazer esses diferenciais e esses cases de sucesso, né? Então, obrigada primeiramente por poder estar presente aqui com a gente. Obrigado, eu agradeço a oportunidade, Cássia, é uma grande oportunidade estar com vocês e poder compartilhar um pouco dessa nossa experiência aí com o teu público aí, que já até manter eles bem informados, né? E é sempre compartilhar o conhecimento, é uma coisa muito importante que eu prezo muito e instigo toda a equipe também a sempre a gente compartilhar o conhecimento e evoluir todo mundo junto. Legal, obrigada mais uma vez aqui. Bem, feitas as apresentações, vamos aqui iniciar algumas perguntas que eu trouxe de curiosidades do nosso público e algumas curiosidades minhas aqui também. Perfeito. Então, Léo, conta pra gente um pouquinho, até pro público aqui do nosso podcast entender, um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que você foi parar nesse cruzamento entre tecnologia, segurança e ambiente industrial? Porque a gente sabe que a TI em ambiente industrial ela é completamente diferente, né? Vamos dizer, não sei se eu posso dizer uma TI convencional, mas como é que foi esse cruzamento? Como é que você chegou até aqui com essa experiência de 27 anos em ambientes industriais? Tá, ok. Começar um pouco antes do ambiente industrial, eu trabalhei numa outra empresa, né? Uma empresa que desenvolvia RPs, né? Após esse tempo, né, muito focado, eu vim para um ambiente industrial, então, em 2001, né, estou no ambiente industrial desde 2001, inicialmente focado na área de banco de dados, sistemas ERP, né, e mesmo nessas outras áreas nós tínhamos o ambiente corporativo e sistemas industriais. Então, mesmo que não focado inicialmente na área de segurança, mas é o dia a dia de quem trabalha numa indústria, sistemas, soluções que incorporam toda essa parte de IT e OT. Né? Então, o desafio para a parte de segurança, eu entrei na área de segurança em 2021, 2022, né? E aí a gente começa a ver que no cenário de cibersegurança existem similaridades, mas existem diferenciações, né? Então, no ambiente estruturado de TI, a gente tem, é o que está mais em voga no mercado e que a gente atua mais, mas existem ambientes corporativos, ambientes industriais onde tem protocolos, tem características distintas e o time de TI, ele não talvez tenha a especificação, o conhecimento técnico para atuar naquele mundo. Aquele ambiente ali, né? Aquele ambiente ele é mais complexo. Numa organização que tem parques industriais ao redor do mundo, isso é mais complexo ainda. Por que é mais complexo? A questão de... A gente tem alguns bases que a gente segue, né? Pontos principais de atenção. Por exemplo, inventário. Num cenário industrial,
eu tenho que ter um inventário de todas as plantas. Ou seja, hoje alguém pode estar plugando na minha planta da Ásia alguma solução, algum PLC, algum software SCADA novo, e a gente precisa ter visibilidade disso. Né? Então, o cenário que eu tenho planta, a empresa tem planta na América do Norte, a empresa tem planta na Europa, na Ásia, então a gente tem que ter, o principal ponto seria o inventário disso aí. Segundo ponto, tem um cenário onde eu tenho sistemas legados. O sistema industrial, diferente do sistema corporativo, da TI, ele tem os sistemas legados. São máquinas extremamente caras, onde eles vêm incorporados com algum software, e eu não consigo fazer atualização nesse ambiente. Obviamente que aí eu tenho que tratar esse cenário. Então, existem essas particularidades, né, que a gente precisa tratar. Eu tenho que identificar essas situações onde eu não consigo instalar alguma solução protetiva ali, um EDR, alguma solução em virtude do sistema legado, e aí eu tenho que fazer um mitigatório nesse cenário. Né? Então, esses pontos são pontos importantes, mas a cultura, né? Eu tenho aqui essa cultura de cibersegurança, ela está muito mais fortalecida no ambiente de TI. Num ambiente industrial, tento colocar na preocupação das pessoas que operam ou dos engenheiros que operam, em que ao adquirir uma máquina num cenário que anteriormente ele era um cenário onde eu tinha um air gap, uma rede isolada, eu migrei para um cenário de OT e hoje eu tenho CPS, Cyber Physical Systems, onde tem robôs que estão transitando dentro da fábrica, fazendo atividades. Então, como é que a gente tenta implementar isso? Trazendo um checklist antes da aquisição do produto para que os tópicos de cibersegurança sejam tomados ali. Então, existe algumas similaridades, mas a gente tem uma preocupação muito grande por pontos que não são semelhantes à TI. Eu gosto muito desse tema e de falar dessa parte de indústria, porque quando você fala de sistema legado, eu imagino ali, né, uma máquina, sei lá, com PLC, Windows 98. Aí exatamente. uma curiosidade minha. Então, Cássia, Léo, você não pode atualizar essa máquina? Eu até posso, mas essa máquina não pode ser desligada. Um exemplo, né? Seria isso, né? Então, sim. Em um Windows 98, você pega a evolução aí de outras soluções. Vamos pegar uma que a NV7 trabalha aqui, CrowdStrike. Então, a CrowdStrike vai até, chega até o Windows 2010. Então, o que se faz com esse 98? Mas eu tenho uma outra pergunta aqui, que é uma outra curiosidade minha. Você falou em mapeamento, você falou em planta. Agora, como que você faz o controle? Vamos supor que uma máquina dessa, uma máquina legada, aberta para a internet, por exemplo. Ou na fábrica, diferente ali do seu controle, que você está ali na sala, no escritório, né, onde você consegue identificar isso, tem pontos ali abertos. Qual é a sua experiência e estratégia quando, de repente, vai um terceirizado ou uma pessoa que entra lá, não tem, vamos dizer, aquele mesmo controle de recepção de escritório ou da empresa como um todo, e essa pessoa pluga a máquina ali na internet ou num cabo de... Como é que você faz esse controle? Porque imagina uma planta industrial, você trabalhou em indústrias enormes, como é que você faz esse controle? A gente tem um ponto... Isso deve ser muito difícil. Complexo. Nós temos um ponto que nas BUs nós criamos o papel de champion. Então, champion de cibersegurança. Né? Então, essa pessoa, eu vou chegar na cultura para te responder a pergunta na íntegra. Foi clara? Sim, foi claro. Nós temos o papel de champion. Então, cada BU tem o papel de champion. Esse champion, ele é responsável em fortalecer a segurança também daquela unidade. Né? Então, distintas unidades, aquele champion é o papel. Então, ele fortalece. E aí nós fizemos treinamentos nas unidades. Então, um dos nossos fatores principais é não só a TI ter conhecimento de cibersegurança, mas as áreas da ponta, as unidades. Uma vez que eles têm essa preocupação, eles citam também, tomam esse cuidado com relação a esse ponto que tu citasse. Né? Então, a gente tem
controles Ok. que orientam o que um prestador de serviço pode ou não fazer. ou não fazer dentro da empresa, e tecnologias que permitam, caso esse cenário seja bypassado, acontece, a tecnologia tem um bloqueio ali. bloqueio, né? Mas a gente pensa muito em não se basear somente na tecnologia, né? E fazer todo esse aculturamento das pessoas que trabalham nas unidades de negócio. Óbvio que um cenário global, a gente é uma corporação que tem unidades globais, esse treinamento é feito em diferentes idiomas, com diferentes grupos, né? Então a gente fez alguns pilotos aqui no Brasil. Legal. E obviamente que agora está espalhando esses pilotos para as demais unidades. Mas é um desafio, tá? É um desafio. Muitas vezes a gente já percebeu que não dá para se basear só na tecnologia. Nós temos que envolver as pessoas e elevar o conhecimento. Então, eu já vou falar aqui um clichê, mas é verdade, a segurança não depende só da área de TI, de cibersegurança de uma empresa, depende de todos. O fator humano está ali na ponta. E a gente tem conseguido, os usuários têm conseguido entender isso, porque legal. A gente tem um processo de conscientização compartilhando, e esse processo de conscientização não foca só em situações do trabalho, foca em situações do cotidiano das pessoas. Com isso, a gente percebe que os usuários, eles entendem isso e conseguem ter uma assimilação melhor do risco que traz para a corporação, tu não ter específicos cuidados, tá? Que legal. Essa educação ela é muito importante, Léo. Eu acho que esse foi um tema, inclusive, da minha palestra hoje, sobre quando você educa bem o seu funcionário e ele entende o porquê daquilo, ele te ajuda ali no desafio de proteger a instituição, né? Então, essa coisa da conscientização, gostaria que todas as empresas fizessem isso, facilitaria muito o meu trabalho, né? E é por isso que eu criei, como a gente falou, esse podcast, para a gente realmente trazer essas informações aqui para o nosso público. Léo, fala para mim o que torna a gente falou um pouquinho, mas eu queria que você aprofundasse, o que torna a cibersegurança em ambientes industriais tão diferente das áreas tradicionais de TI. Você deu um panorama aqui mais global, mas existe ali um ponto específico, uma coisa que fala assim, Cássia, isso aqui é muito diferente do que a gente trata na nossa área, como eu coloquei aqui, nas áreas tradicionais de TI. Sim. A área tradicional de TI, a gente sabe que dados têm um grande valor, disponibilidade também, mas na área industrial, o impacto que uma parada numa planta causa, impacto financeiro, o impacto global, né? Às vezes eu posso indisponibilizar algum sistema, né? Nós tentamos segmentar sempre fazer segmentações que isolam aquela planta, se porventura ela vier ser impactada, ela tem uma recuperação de uma maneira mais ágil. Mas existe, eu diria que o principal desafio é essa questão que eu comentei de inventário. Tá, o inventário é um grande desafio que a gente tem que saber quais são as máquinas, quais são as máquinas que podem ou não ter uma solução de ponta, uma solução de EDR, uma solução com tecnologia embarcada, né? Então, cada vez mais a gente está comprando soluções e avaliando. Permite fazer atualização de sistema operacional, porque isso aí vai me trazer... são máquinas que duram 10, 15 anos. Uhum. Então, esse requisito mandatório na aquisição de uma nova máquina, antes ele não era levado tão em consideração. Hoje a gente entende que esse requisito ele é mandatório porque eu vou conseguir atualizar e permitir implementar uma solução ali. Porém, existem casos em que eu não tenho. Como é que eu vou fazer num caso em que eu tenho uma máquina com mais tempo? Eu tenho que analisar, muitas vezes, caso a caso, né? No ambiente de TI eu consigo atualizar, tenho legado, mas eu consigo dar ênfase naquilo ali e fazer um upgrade do sistema. Nesse mundo aqui, não. Então, os desafios maiores são como é que eu vou, nesse cenário, dessa planta aqui, em que neste momento eu não consigo atualizar, como é que eu vou fazer um mitigatório ali? Como é que eu estruturo? Então, esse é um grande desafio, porque muitas vezes envolve o time de segurança, envolve o time de engenharia. Essa máquina precisa conversar com outra máquina. Infra também, talvez? Infra também, sim. O nosso time de infra, o nosso time de rede. Como é que eu vou fazer? Então, não é uma decisão somente do time de segurança, é um consenso ali entre um grupo técnico. Ou seja, as áreas vão precisar se conversar? Muito. Impreterivelmente. Muito. Essa aí a gente tem
eu sou muito chato em algumas coisas, né? Em documentação, eu sou conhecido lá como... Então, assim, uma nova infraestrutura industrial vai ser colocada, tem que seguir uma documentação, umas boas práticas que a gente fez. E sou muito criterioso nessa questão. A gente tem que conversar. Mesmo todo mundo está ciente daquela alteração, daquela modificação fazer, não vai trazer impacto, não. Então, obviamente que a gente sabe que algumas situações podem acontecer, mas foi consenso, foi negociado entre todos, né? Então, esse cenário de sistemas legados é um grande desafio e a característica diferente de diferentes protocolos. Eu tenho software SCADA, eu tenho PLC, que são características diferentes aqui, né? Então, nós temos uma estrutura lá, nosso time, que é um time que trata de cibersegurança corporativa, e nós temos uma outra estrutura no time de cibersegurança que é focada em segurança para dispositivos industriais. Então a gente segmentou, estruturou, então tem os dois times, não é o mesmo time que trata, tá? Então esse outro time trata com relação a essa questão de segurança industrial. Tá todo abaixo aqui da área de cibersegurança, mas eles tratam nessa frente. Com isso eu consigo garantir que eu vou manter foco, ambos os times vão conseguir evoluir, olhar para frente, ver esses requisitos mandatórios. Pô, eu vou comprar uma nova solução, eu tenho que pensar no futuro, eu tenho que pensar na atualização. E se não for pensado isso antecipadamente, a empresa vai fazer um investimento e pode ser que eu tenha algumas limitações técnicas lá na frente. Tá? Na frente. Léo, como é que você vê a maturidade hoje no setor industrial como um todo para essa parte de cibersegurança? Como é que você vê a maturidade hoje no Brasil dessas indústrias, assim, seguindo essa sua experiência? Você acha que todo mundo tem seguido esse caminho aí que você tem colocado onde você está hoje? Ou você acha que tem muito a ser feito ainda? Como é que você vê a maturidade hoje no setor industrial como um todo? Eu tenho conversado com muitos colegas, eu acredito que nos últimos 2 anos nós evoluímos bastante. Obviamente que o cenário global de guerra da Ucrânia, várias empresas de saneamento, de energia foram atacadas remotamente, né? Então, empresas de infraestrutura crítica. Obviamente que eu acho que isso aí deu uma acelerada na preocupação, né? Antes eu diria que estava... algumas empresas, talvez de maior porte, tinham essa preocupação, mas eu diria que aí com esse cenário global, a guerra da Ucrânia, essas condições aí, eu vejo que as empresas têm evoluído. Obviamente que fazendo um comparativo entre o ambiente de TI e o ambiente industrial, a gente tem bastante coisa a evoluir, né? Bastante coisa a evoluir, mas eu diria que nos últimos, em virtude do cenário global, eu acho que houve uma melhora efetiva da preocupação das empresas. Das indústrias. Você acha que isso vem muito do advento do número crescente de ataques cibernéticos que a gente tem visto? Você acha que essa preocupação vem um pouco daí ou não? Sim. Hoje o ataque cibernético está muito em evidência, né? Sai em qualquer noticiário. Que não focado em tecnologia, né? Qualquer pessoa do board da empresa que tu vá comentar sobre cibersegurança, ele sabe, não? Obviamente que não tecnicamente, não é o viés, mas sobre cibersegurança ele sabe, ele está a par daquele assunto. Então eu acho que sim, essa questão, essas situações que aconteceram, mas eu acho que as empresas estão mais preocupadas, né? E o que está acontecendo? Cada vez existe mais inovação no viés de formas de atacar. Então a gente tem que se preocupar com relação a esse tópico. Esse tom. Uma boa colocação é sua. Você já enfrentou aí, falando de experiência aqui para o nosso público, né? Você já enfrentou cenários onde a continuidade do negócio e a segurança estavam em conflito? Você como líder hoje, né? Você como o head de segurança de uma grande indústria, né? O que você vê hoje? Você já enfrentou esses cenários de continuidade de negócios em que a segurança viveu um conflito? Ou seja, como é que você navega numa decisão dessa? Certo. Sim, eu já tive assim, essa situação. Mas eu acho que o nosso papel é explicar para o negócio o risco que eles estão enfrentando. E o risco que a incorporação pode enfrentar. Então nós tínhamos uma situação, uma planta específica, algumas máquinas, até vou dar um exemplo, algumas máquinas tinham um mesmo login de serviço, né?
E aí a gente tinha um conflito ali com o negócio. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou criar vários usuários? Eu vou precisar parar essa máquina. E aí nós fizemos uma reunião mais no contexto de explicar o impacto. Olha, numa situação de um ataque, nós vamos parar, né? Então a gente vai desativar o usuário e vai impactar na linha de produção. Isso, para a produção. Para a produção. Então a gente entende que cada máquina deveria ter um usuário com os perfis limitados. Uma vez que tu explica o risco e qual o impacto que aquela situação vai ter no ataque cibernético, a gente entende que as áreas elas começam a entender, não, mas eu gosto muito de fazer simulação. Olha, se essa situação acontecer, o time de segurança vai fazer isso, aquilo, e vai ter esse impacto. Então nós precisamos chegar aqui num consenso para que, caso ocorra algum incidente, ele seja de impacto bem menor e as outras áreas as outras plantas não sejam impactadas. Então já aconteceu, mas eu acho que nós exemplificando, dando um exemplo da situação que pode acontecer, e não é ser terrorista, é ser realista, né? Explicando a situação, acho que todo mundo a gente consegue, numa boa conversa, a gente já conseguiu reverter boas situações aí, né? Então, porque são ambientes críticos, né? Como a gente tem falado aqui desde o início, e é por isso que eu quis trazer esse tema, porque se um equipamento desse para ou se explode, sim, porque eu acho que isso pode acontecer. Claro, aumentar a temperatura. Exatamente, por exemplo, a temperatura de uma caldeira, exatamente, por exemplo. E além do impacto financeiro, você tem a perda de humanos, né? A perda de pessoal, né? Isso vai além da tecnologia, né? Você tem uma responsabilidade, eu imagino ali até social, né? Exatamente. A gente implementa a ISO a IEC 62443, né? As práticas da IEC 62443, e um dos tópicos foi esse aí, de pessoas, né? O quanto que o impacto numa máquina pode gerar para a segurança da pessoa, né? Então tem segurança da pessoa, tem a indisponibilização da solução, do produto ali, né? Então eu paro a minha linha de produção. Então são pontos, né? E a gente usa bastante esse 62443 para se basear e ver onde é que eu estou, onde eu me localizo, com o que eu já implementei, onde eu estou, e no roadmap futuro, o que eu preciso implementar para evoluir. Então, sim, existem esses riscos, mas a gente trabalha cada dia para evoluir. Para mitigá-los e isso não acontecer, né? A gente tem falado muito de inteligência artificial aí nos últimos anos, né? Eu falei hoje com ambos os meus convidados aqui que a inteligência artificial generativa, essa que a gente tem vivido agora com o ChatGPT e todas essas outras soluções, é uma coisa a generativa, né? Porque inteligência artificial a gente já fala já há muito tempo, mas a generativa é uma coisa que está ali numa crescente lá, de 4 anos para cá, né? Que todo mundo, né? A gente estava até conversando com a Tereza do Bradesco aqui, cara, como é que a gente viveu sem, né? Porque hoje você faz coisas ali, como o WhatsApp, né? Quando começou o WhatsApp, cara, como é que a gente vivia de SMS e telefone fixo? Eu não sei se lá no Sul é assim, mas em Brasília, né, que é de onde eu sou, a gente pagava pela linha telefônica, né? Então a linha telefônica... É ruim a gente falar isso porque a gente revela a idade, né, Léo? Isso não é muito bom. Mas os jovens aí que estão nos assistindo, linha telefônica era um bem, tá? Você podia comprar e vender. Então a sua linha telefônica fixa ali, né? Muito maluco. Hoje você compra 20 megas de internet, você ganha um telefone ali. Antes você pagava e era caro para você ter essa linha de internet, né? Então, que tendências, seguindo esse raciocínio, Léo, que tendências tecnológicas você vê ganhando força no setor industrial, olhando para esse cenário de inteligência artificial, de redes privadas, 5G, né? Como é que você vê na indústria essas tendências tecnológicas ganhando força? Certo. Nós temos uma série de produtos que já tem a inteligência artificial embutida, né? No parque industrial, e aí pensando um pouco na parte de segurança, né? A gente vai falar em inteligência artificial, eu posso utilizar soluções plataformas que eu já utilizo que tenham inteligência artificial embutida nelas. Eu posso falar em implementar no time de segurança, criar modelos que me permitam acelerar uma resposta a um incidente, acelerar
viabilizar uma resposta mais ágil para auditoria de fornecedores. Então tem uma série de pontos que eu posso melhorar e criar modelos para o time de cibersegurança. E obviamente que eu tenho aí a questão do implementação. Como é que eu vou criar os guarda-reios? Como é que está sendo usado os modelos pelas áreas de negócio? Então a gente tem trabalhado, nós temos na corporação uma área específica em IA, foi criado um comitê de IA e nós trabalhamos junto com esse comitê para avaliar os pontos de cibersegurança. Como é que a gente pode ter os controles, não barrar a inovação? O nosso objetivo nunca barrar a inovação, mas trabalhar junto para que os times consigam inovar, né? Criar soluções e produtos que utilizem IA e que a gente também tenha um controle, seja com dados, seja com o que aquele modelo vai poder fazer. Então a gente trabalha junto com a área de inovação, no viés e com o comitê de IA para a gente conseguir controlar ali esse mundo. É um desafio grande, é muita coisa nova, né? Muitas soluções que a gente testa novas. Então é um desafio que a gente trabalha junto com nossa área de inovação lá de IA, tá? Bom, é uma questão interessante porque quando você pensa em indústria, né? Talvez um assunto mais delicado e essa cautela aí que você falou, acho que é uma coisa para todo mundo aqui que está ouvindo perceber, né? Estamos quase encerrando aqui, ficaria mais tempo conversando com você, Léo. Mas eu tenho mais uma pergunta para você. Na realidade, vou te pedir um favor. Que conselho você daria nessa sua experiência aí de 27 anos trabalhando em indústria, né? Que conselho você daria para líderes industriais que ainda estão resistindo em investir em cibersegurança? Por que eu coloquei essa pergunta? O tema da minha palestra foi o que tem acontecido aí hoje, que é o burnout dos líderes de segurança. Sim. E um burnout que não é ocasionado por excesso de trabalho, mas por excesso de dúvida. Né? O Trust Fatigue, né? Esse conceito de Trust Fatigue é exatamente isso. Não é só o excesso de trabalho, é o excesso de dúvida. E muitos dos líderes que vêm sendo acometidos por esse burnout são líderes que às vezes têm medo de inovação, às vezes não quer colocar uma segurança nova. Então eles ficam com medo porque ali tá bom, né? A gente falou um pouquinho disso, de algumas situações, né? Aqui antes de começar a gravação, né? Uma zona de conforto. Mas, ao mesmo tempo, se ele deixar de fazer isso, ele fica para trás, diante dos seus concorrentes, né? Porque existem indústrias concorrentes, e a gente sabe disso, né? Então, olhando nesse cenário, pegando o gancho dessa minha palestra e a sua experiência, o que você diria para esses líderes industriais que ainda estão resistindo a investir em cibersegurança? Olha, eu diria, primeiro, tenha uma equipe melhor que você. Eu sempre gosto de dizer, na minha equipe eu gosto de ter pessoas que tenham mais conhecimento que sejam melhor que eu, porque eles vão me instigar e vão instigar a empresa, né? Então, a empresa tem que conhecer esses desafios que tem, nós temos que mostrar para a empresa os riscos, mas para mostrar para a empresa eu tenho que ter pessoas capacitadas, que elas consigam, não só, às vezes a gente pode começar do board da empresa, mostrando, mas a gente também pode começar em outras camadas que gerem uma cultura de preocupação. Então, uma vez que eu gero uma cultura, a gente trabalha muito na cultura, que eu tenho uma cultura de cibersegurança na área industrial, consequentemente, essa cultura vai subir para o board da empresa e eles vão conseguir ter essa visibilidade. Obviamente que a gente pode apresentar os riscos, e esse é o nosso papel também, apresentar os riscos, mas eu acho que o aculturamento dos times, tu ter sempre pessoas melhores do que você no seu time, que vão trazer desafios, vão te ajudar nesse aculturamento, eu diria que esse seria um ponto. Cada vez mais a conectividade das soluções está aí, né? Hoje dificilmente sai um produto sem ter conectividade, um produto industrial sem ter conectividade. Então, tudo modernizou, né? Não é mais aquela máquina de 20 anos atrás, né? Muitas vezes as pessoas, por não querer investir, elas estão sendo atacadas e não sabem. Esse é o pior. O atacante está dentro da empresa por um bom tempo. Então, eu diria que essas são só algumas dicas. Tem um time melhor que você,
faça o aculturamento da área industrial, no sentido de eles entenderem a relevância importante dessa questão de segurança, né? E aí, obviamente, que aí tu vai subindo até chegar no board da empresa, que eu acho que eles tendo isso aí, a gente consegue evoluir na cibersegurança. Na cibersegurança. E eu acho que, eu falei um pouco disso hoje, eu acho que você consegue ter boas soluções e soluções modernas, aonde aquilo que está confortável ali para você pode trazer uma melhora e um nível menor de cansaço, né? Porque se você tem uma solução ali muito antiga, você vai ter que ficar gerenciando aquilo ali muito mais de perto. Quando você tem uma ajuda de uma inteligência artificial, quando você tem soluções mais robustas, né? Vamos dizer assim, mais tecnológicas mesmo, eu acho que isso facilita o trabalho de todo mundo, né? Então, eu acho que tem um pouco disso aí também, né? Estou num fator importante. Essa questão do apoio da inteligência artificial, os níveis L1, né? As atividades operacionais repetitivas, isso é um dos objetivos nossos em implementar o IA, modelos que nos permitam liberar o tempo para o time pensar em soluções inovadoras, soluções que tragam um diferencial, que consigam responder ao incidente de maneira muito mais ágil. Então, a gente tem trabalhado fortemente nesse viés de implementar IA para os times conseguir liberar tempo para que eles consigam pensar em coisas novas, inovadoras e ajudar a corporação a crescer cada vez mais. Ou seja, sair daquela questão do urgente ali e você como head conseguir olhar ali para a indústria, né, que é o seu segmento em como que eu vou estar aqui em 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E eu acho que essa evolução, eu vejo isso nos clientes da Aniversário, acho que tem trazido um pouco disso. Léo, obrigada, que papo gostoso, que bom que você topou esse bate-papo. O podcast está aberto sempre que você quiser. Muito obrigada pela sua participação. Viu? Ok, agradeço o convite e estou à disposição quando precisar. Muito obrigada. Bem, esse foi mais um episódio do Bit a Byte, no evento ao vivo aqui no Gartner Security. Traremos mais novidades para vocês, será uma série de entrevistas, não parou por aqui. Obrigada pela audiência de vocês, até a próxima. Tchau, tchau.